Há várias situações internacionais que podem elevar o preço do barril do petróleo no mercado internacional. Um deles é aquela atuação de um grupo chamado Houthis, que estão ali atuando na região do Mar Vermelho, por onde passam os navios carregados de petróleo. Outra questão é a questão, novamente, de sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, que é outra grande produtora mundial de petróleo. Nós pedimos ao professor Carlos Caucci, professor de Relações Internacionais, para conversar conosco. Professor Carlos, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Arauto, bom dia a todo o nosso público e muito obrigado pelo convite. Professor, os Estados Unidos retomam sanções contra a Venezuela depois que a candidata da oposição, Maria Corina Machado, está sendo impedida de participar da eleição, para concorrer com Maduro. Isso é ou não uma intromissão dos Estados Unidos em um assunto interno da Venezuela? Não, Heródoto, porque havia um acordo entre o governo venezuelano do ditador Nicolás Maduro e os Estados Unidos para eliminar sanções que já existiam nos anos passados, porque a Venezuela começou a se tornar uma ameaça, até do ponto de vista militar, para os países seus vizinhos, como, por exemplo, a Guiana, que a gente viu, ameaçada de invasão, mas não apenas ela, outros países no seu entorno começaram a perceber a Venezuela como ameaça. Venezuela que estava sendo armada, né, por países hostis aos Estados Unidos, como Rússia, como o Irã, como a China, entre outros. Então, essa decisão americana de reestabelecer sanções internacionais, e eles fazem sanções apenas naquilo que tange o comércio deles com a Venezuela, ou seja, o Brasil pode continuar comerciando com a Venezuela sem nenhum tipo de problema, mas eles não vão comprar, por exemplo, petróleo venezuelano, e a Venezuela é um grande fornecedor de petróleo para os Estados Unidos. O petróleo venezuelano vai direto para as refinarias que estão no Golfo do México, lá, refinarias americanas. Então, de fato, uma decisão unilateral americana que responde a uma percepção que a Venezuela é cada vez mais uma ameaça para os seus vizinhos, mas também responde a uma traição, de fato, do governo venezuelano de um acordo que já tinha sido tomado, ou seja, garantir eleições livres e democráticas, pluripartidárias e secretas na Venezuela, coisa que não vai ocorrer após esta condenação da maior líder da oposição, Maria Corina Machado. Professor Carlos Caucci, isso pode fazer com que o preço do barril do petróleo venha aumentar no mercado mundial? Olha, a Venezuela é um dos países com maiores reservas de petróleo do planeta, mas a sua produção é pífia, é muito menor do que, por exemplo, a produção no Brasil, pela simples razão de que o governo de Hugo Chávez antes e Nicolás Maduro agora aparelhou a PDVSA, a Petrobras venezuelana, e todos os melhores técnicos, as pessoas que sabiam como extrair petróleo, foram embora para os Estados Unidos, foram embora para outros países. E a Venezuela, que quando Chávez tomou o poder em 1999, produzia mais de 3 milhões de barris por dia, hoje está por volta de 700 mil barris por dia. Ou seja, cada vez menos a Venezuela é um produtor importante de petróleo. Além disso, os Estados Unidos são um país hoje autossuficiente de petróleo. Os Estados Unidos são hoje o maior produtor do mundo de petróleo. Eles não apenas conseguem produzir para si próprios, mas chegam até a exportar petróleo. Então, uma Venezuela com sanções americanas não vai afetar tanto assim o comércio internacional, não vai afetar tanto assim o preço do petróleo mundial. E depois desse impedimento da candidatura da líder da oposição, a Venezuela se caracteriza mais como um país não democrático? Heródoto, a Venezuela se caracteriza como uma ditadura há muito tempo. Apenas há uma série de líderes políticos que não querem reconhecer isso por questões ideológicas. O nosso presidente aqui no Brasil é um deles, né? Mas Nicolás Maduro é considerado um pária a nível internacional. Há investigações da Corte Penal Internacional e ele não vai em visita oficial, por exemplo, na Europa, ou no Japão, ou na Austrália, ou na Coreia do Sul. Ou seja, ele não visita países democráticos, muito menos os Estados Unidos, né? Porque senão poderia ser até preso por lá pelos crimes que ele cometeu contra a sua própria população. Lembramos que em 2017, quando a população venezuelana, desesperada
por uma inflação que, em alguns momentos, superou 1 milhão% por ano. A população foi para as ruas em 2017, Nicolás Maduro não teve nenhum problema em mandar tanques de guerra esmagar fisicamente a população. Há imagens que mostram isso. Então, a Venezuela já há muito tempo é uma ditadura, é um dos países mais fechados do mundo, é um dos países mais truculentos também do planeta, e não por acaso, 1/3 da população venezuelana, um venezuelano a cada 3, já fugiu do país. Então, é um Estado ditatorial, quase falido por causa da sua situação econômica e cada vez mais uma ameaça para seus vizinhos e, quiçá, no futuro, para o Brasil também. Professor Carlos, é possível dizer que o fato de uma boa parte da população da Venezuela ter abandonado o país é o maior movimento desse tipo já acontecido aqui na América do Sul? Não só na América do Sul, mas no mundo, Heródoto. Nós estamos falando de mais de 10 milhões de pessoas. Os cálculos não são precisos porque muitos deles saem, depois voltam, muitas vezes para trazer dinheiro para as famílias que ficaram, depois saem de novo, mas mais ou menos há mais de 10 milhões de venezuelanos fora da Venezuela. E um dos problemas das eleições também venezuelanas é se as pessoas vão poder votar ou não. E o regime ditatorial de Maduro, obviamente, não quer que eles votem, porque eles vão votar contra, né, o regime. Então, é de fato um dos maiores movimentos populacionais do planeta Terra, do mundo, muito superior, por exemplo, à crise migratória que a gente viu em 2015, 2016 na Europa. Lembramos que naquele momento, por exemplo, chegaram 1 milhão de sírios na Alemanha, né, em 2015. Aqui estamos falando de 10 milhões de venezuelanos. Então, é muito, muito maior, mas, evidentemente, aqui no Brasil não temos a percepção do tamanho da crise humanitária que está ocorrendo no país vizinho, um pouco porque esses venezuelanos vão para países que falam espanhol, né? Então, poucos, ou em relação à proporção, vêm para o Brasil. E um pouco também porque essa por aqui acaba não cobrindo adequadamente essa crise migratória dramática que está acontecendo, crise humanitária, né, que está acontecendo com o nosso país vizinho. Professor Carlos Cauty. Professor, muito obrigado aqui por sua gentileza. Eu que agradeço, até a próxima. Muito obrigado. 10 milhões de pessoas saíram da Venezuela. Ele falou que não foi uma hora da América, foi uma hora do mundo. Nunca teve um êxodo tão grande, 10 milhões de pessoas. E contando, portanto, que... E a Venezuela é importante para nós, né? Nossa vizinha aí, né? E nós até tínhamos um empreendimento com eles, lá no Recife, aquela refinaria, Abreu e Lima, que eles iam fazer conosco e depois não puseram um tostão lá. Então é importante para nós saber o que se passa na Venezuela, como nosso vizinho, e porque uma parte desse pessoal que saiu da Venezuela está vivendo no território brasileiro.